Com o domínio recente do Brasil na Libertadores, volta e meia surgem ideias para equilibrar de novo a competição. Uma delas é a volta dos times mexicanos. Convidados entre 98 e 2016, os clubes da terra do Chaves tiveram suas glórias e também momentos conturbados. No vídeo de hoje, apresento as campanhas do México na Libertadores, da estreia até 2008, último ano antes de uma virada de chave. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Os mexicanos apareceram em um ano capital, 1998. Com a chegada da Toyota como patrocinadora, a Libertadores decolou de vez, em prestígio e interesse. O ano de estreia mexicana contou com duas equipes, sendo elas América e Chivas Guadalajara. Nos primeiros anos, clubes do México e da Venezuela jogavam um grupo preliminar, embrião da atual pré-Libertadores. América e Chivas passaram à fase de grupos. A Libertadores ainda possuía o formato de duplas, com 2 times de um país e 2 times do outro, no mesmo grupo. América e Chivas foram para a chave de Grêmio e Vasco, e com 3 classificados, quem ficou chupando o dedo foi o Chivas, enquanto os demais chegaram nas oitavas. Nos duelos contra mexicanos, o Grêmio foi muito bem, com uma derrota para o Chivas e 3 vitórias. Já o Vasco não foi tão bem, vencendo uma vez, perdendo uma também e empatando 2 jogos. O América chegou nas oitavas e parou ali mesmo, caindo diante do River Plate, com 2-1 na soma dos placares. Em 99, a bandeira do México foi levada por Monterrey e Necaxa, o time de uma certa figura que amamos. Higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, que droga! Porém, os dois não fizeram grande papel. O Monterrey liderou na fase preliminar, mas o Necaxa acabou ficando pelo caminho, atrás do Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Os 2 classificados caíram no grupo dos uruguaios, e com a pior campanha entre os 4, o Monterrey foi eliminado de forma precoce. No ano 2000, o América voltou à Libertadores, agora na companhia do Atlas. Na fase preliminar não faltou sufoco, mas os 2 mexicanos conseguiram avançar. Agora, sem o sistema de duplas, o América caiu no grupo de Corinthians, Olímpia e LDU, avançando em segundo para as oitavas de final. Nos jogos contra o Timão, o América venceu em casa por 2-0 e perdeu jogando em São Paulo por 2-1. Nas oitavas, duelo de Américas, com os mexicanos levando a melhor sobre o Xará da Colômbia, vencendo os 2 jogos. Nas quartas de final, foi a vez de derrubar o Bolívar, novamente com 2 vitórias, por 2-0 e 2-1. Na semifinal, a eliminação foi doída. Diante do Boca Juniors, o América perdeu por 4-1 em Buenos Aires. Na volta, em casa, chegou a abrir 3-0, mas o gol solitário de Samuel a favor do Boca deu fim ao sonho mexicano. Já o Atlas caiu no grupo de River Plate, Universidade de Chile e Atlético Nacional, avançando com emoção na segunda posição. Nas oitavas de final, duelo contra o Cerro Porteño, e com 2 vitórias categóricas, o Atlas chegou nas quartas. E foi nas quartas que o sonho acabou, diante do atual campeão, Palmeiras, com derrotas no México e no Palestra Itália. Em 2001, o México marcou seu nome na Libertadores, representado por Atlante e Cruz Azul. Porém, o começo não empolgou, com o Atlante ficando na fase preliminar e o Cruz Azul avançando sozinho, caindo no grupo 7. Lá encarou São Caetano, Defensor do Uruguai e Olmedo, saindo com sobras na liderança da chave. Contra o Azulão, empate em São Paulo e vitória por 1-0, jogando no México. Durante o mata-mata, o Cruz Azul fez o México como fortaleza. Nas oitavas, depois de perder para o Cerro Porteño por 2-1, venceu por 3-1 em casa e avançou. Nas quartas, o River Plate, com 0-0 na Argentina e sonoros 3-0 no México. Classificação gigante. Na semifinal, o clube virou um matador de argentinos, despachando o Rosário Central, 2-0 no México e 3-3 na Argentina, para confirmar a vaga na final. Pela frente, o poderoso Boca Juniors, mas nem a derrota na ida intimidou o Cruz Azul. No jogo decisivo, vitória em plena Bomboneira, por 1-0, mas nos pênaltis os mexicanos ficaram no quase, perdendo o título. Em 2002, lá estava o América de novo, agora junto do Monarcas Morelia. Na fase preliminar, os 2 superaram os venezuelanos, avançando para a fase de grupos. O Monarcas caiu no grupo 5 e passou na liderança, à frente de Nacional do Uruguai, Vélez Sarsfield e Sporting Cristal. No grupo 7 estava o América, e também na liderança, contra River Plate, Talleres e Cortuluá, da Colômbia.
Nas oitavas, o Monarcas não teve pena, doou medo, vencendo no Equador por 5-0 e por 3-2 no México. O América não fez diferente contra o Cienciano, vencendo no Peru por 1-0 e goleando por 4-1 em casa. Nas quartas, mais um encontro dos mexicanos, e com 2 vitórias, o América seguiu adiante para mais uma semifinal. Se em 2000 o Carrasco foi o grande Boca Juniors, agora foi o novato São Caetano, vencedor por 2-0 no Anacleto Campanella. Na volta, o empate por 1-1 eliminou o América. Em 2003, o Cruz Azul estava de volta, tendo a companhia do Pumas. Na fase preliminar, sem surpresas, os mexicanos novamente chegaram na fase de grupos. O Pumas foi para a chave do Grêmio, com forte equilíbrio. Passou de fase apertado, em segundo e empatado com o Bolívar. Contra o Imortal, o saldo foi uma derrota em Porto Alegre e uma vitória jogando no México. Nas oitavas, o Pumas parou no Cobreloa, após derrota em casa e ficar no 0-0, jogando no Chile. O Cruz Azul também encarou um brasileiro, o Corinthians, no grupo 8. Conseguiu chegar nas oitavas, terminando como vice-líder da chave. Nos jogos contra o Timão, derrota em São Paulo por 1-0 e uma grande vitória por 3-0 no México. Nas oitavas, 2 empates em 0-0 e nos pênaltis, o Cruz Azul despachou o Deportivo Cali, fora de casa. Nas quartas, porém, o Santos campeão brasileiro, que arrancou um 2-2 no México e venceu na Vila Belmiro, deixando o Cruz Azul no caminho. 2004 trouxe mais uma participação do América, e outra vez com um novato, o Santos Laguna. Nesse ano, a Conmebol resolveu começar direto na fase de grupos, com um formato estranho, que pode ser contado em um futuro vídeo, caso vocês queiram conhecer. Pois bem, o América reencontrou o Algoz São Caetano e, de certa maneira, deu o troco, vencendo os 2 jogos no grupo e garantindo a liderança. Nas oitavas, porém, lá estava o Azulão, de novo, para ser carrasco e despachar o América, vencendo por 2-1 em São Paulo e arrancando empate no México. O Santos Laguna também jogou contra um brasileiro, o Cruzeiro. Por um ponto, não tomou a liderança da Raposa, anotando um bom segundo lugar. Por outro lado, não perdeu contra um time celeste, empatando em Minas Gerais por 1-1 e vencendo em casa por 1-0. Nas oitavas, o clube acabou parando no River Plate, apesar da vitória gigante na Argentina por 2-1. Faltou eficiência nos pênaltis. Em 2005, a primeira vez que o México teve 3 clubes na Libertadores, sendo eles Pachuca, Tigres e Chivas. Com um mexicano a mais, o começo da pré-Libertadores, com o formato que conhecemos hoje. Lá estava o Chivas, atropelando o Cienciano nos 2 jogos, para chegar na fase de grupos. Caindo na chave 7, com o atual campeão Once Caldas e o San Lorenzo, passou como líder, no rumo das oitavas. Logo no grupo seguinte, o 8, estava o Pachuca, avançando de fase em segundo, só atrás do Boca Juniors, superando Sporting Cristal e Deportivo Cuenca. Os 2 se encontraram no começo do mata-mata, e depois de empate na casa do Pachuca, o Chivas triunfou em seus domínios para avançar. Nas quartas, a América do Sul se espantou, com o Chivas aplicando 4-0 para cima do Boca Juniors no jogo de ida. Na volta, bastou segurar o 0-0 e a vaga na semifinal. No duelo de sonhos, o sonho do Atlético Paranaense seguiu vivo, dando fim ao dos mexicanos. 3-0 para o Furacão, em Curitiba, e 2-2 no jogo de volta, no México. Por sua vez, o Tigres estava no grupo 6, contra Banfield, Aliança Lima e Caracas, e saiu líder, sem perder nenhum jogo. Nas oitavas, o Once Caldas ficou pelo caminho, após empate na Colômbia e vitória do Tigres no México, por 2-1. Nas quartas, eliminação doída para o São Paulo, levando os sonoros 4-0 no Morumbi, com 2 gols de Rogério Ceni. Por outro lado, o Tigres impediu o tricolor de conquistar um título invicto, ao vencer o jogo de volta, por 2-1, a única derrota dos campeões. No ano de 2006, os times foram quase os mesmos, Chivas, Tigres e o Pumas. Mais uma vez, quem largou na pré foi o Chivas, e de novo com autoridade chegou na fase de grupos, agora superando o Colo-Colo. O clube, então, caiu na chave dos atuais campeões, e com tranquilidade avançou em segundo lugar. Tranquilidade e merecendo respeito, após vencer os 2 jogos contra o São Paulo, em casa e no Morumbi, por 2-1. Nas oitavas, classificação dramática, diante do Santa Fé,
abrindo 3-0 na ida, em casa, e perdendo por 3-1 na volta, em Bogotá, 4-3 na soma dos placares. Nas quartas, o Vélez Sarsfield, que não impôs medo algum, empate no México e em pleno solo argentino, vitória do Chivas, por 2-1. Na semifinal, reencontro com São Paulo, que acabou se vingando dos mexicanos. Triunfo em Guadalajara por 1-0 e um show de bola no Morumbi, 3-0 para acabar com o sonho do Chivas. O Tigres também caiu com um brasileiro, o Corinthians. Pelo saldo de gols, superou a Universidade Católica e passou para as oitavas. Diante do Timão, vitória por 2-0 em casa e derrota por 1-0 jogando em São Paulo. A campanha acabou cedo, já nas oitavas de final, com eliminação nos pênaltis para o Libertad do Paraguai. Pior que isso foi o Pumas, que nem da fase de grupos passou, além de não vencer um jogo sequer, na chave do Internacional. E o único ponto não foi diante do Colorado, que venceu tanto no México como em Porto Alegre. Em 2007, o América voltou a dar as caras, na companhia de Toluca e Necaxa. O América começou na pré-Libertadores e, sem nenhuma dificuldade, passou por cima do Sporting Cristal, com 3 gols de um tal Cabanhas, que vai aparecer de novo aqui. Caindo no grupo 1, os mexicanos avançaram em segundo lugar, atrás do Libertad e com 4 vitórias. Nas oitavas, o clube passou pelo Colo-Colo, 3-0 em casa e derrota por 2-1 em solo chileno. Nas quartas, ficou pelo caminho, diante do Santos, após 0-0 na ida e derrota de virada na Vila Belmiro por 2-1. Já o Necaxa caiu no grupo mais equilibrado, com o São Paulo, e conseguiu a liderança da chave, um ponto à frente dos tricampeões. Nos duelos contra o tricolor, vitória de 2-1 em casa e derrota por 3-0 no Morumbi. O time do Seu Madruga não foi longe, parando já nas oitavas de final, com 2 derrotas frente ao Nacional, do Uruguai. Por último, o Toluca, que conseguiu avançar na liderança, em um grupo com o Boca Juniors, futuro campeão daquela Libertadores. O clube também não foi longe, levando uma sacolada do Cúcuta Deportivo nas oitavas. A derrota por 5-1 na Colômbia fez o triunfo de 2-0 em casa ser inútil. Fechando o vídeo, 2008, um ano marcante para o futebol mexicano na Libertadores. Os 3 clubes foram América, Atlas e Chivas. O Atlas fez as honras da casa, passando na pré-Libertadores, contra o La Paz, da Bolívia. Na fase de grupos, deixou Boca Juniors e Colo-Colo para trás, liderando a chave no rumo do mata-mata. Nas oitavas, mostrou que não temia argentinos, despachando o Lanús, com vitória fora de casa por 1-0. Nas quartas, o Atlas reencontrou o Boca e conseguiu arrancar um 2-2 na Bomboneira. Na volta, porém, viu um show de Martin Palermo, anotando os 3 gols do time chinês para acabar com o sonho. O América teve um grupo com River Plate e Universidade Católica, avançando na segunda posição, antes de momentos marcantes. Nas oitavas, encarou o Flamengo, levando 4-2 no jogo de ida. No entanto, contou com o salto alto flamenguista, e em pleno Maracanã, Salvador Cabanhas liderou a vitória por 3-0 na volta, em um dos maiores traumas da torcida rubro-negra. Nas quartas, o clube não só virou matador de brasileiros, como ainda se vingou do Santos, com vitória de 2-0 em casa e derrota por 1-0 na Vila Belmiro, a terceira semifinal. Pela frente, a LDU, e de maneira cruel, o sonho do América ficou de novo no quase, pela regra do gol fora de casa. Cruel e estapafúrdia, com 2 empates não tivemos pênaltis. Por último, o Chivas, que estava no grupo do Santos e ficou por ali mesmo, com a vaga nas oitavas escapando nos últimos minutos da rodada final. Vaga essa disputada com o próprio Santos, após vitória de 3-2 em solo mexicano. Antes, o Peixe quem havia vencido, por 1-0 jogando na Vila. No total, o América foi o mexicano que mais apareceu na Libertadores, nesse primeiro recorte, com 6 participações. Em segundo, o Chivas tem 4. Enquanto o Atlas, Cruz Azul, Necaxa, Pumas e Tigres tiveram 2 cada um. Contra brasileiros, nada menos do que 50 jogos, e a vantagem é nossa. Os mexicanos venceram 17, empataram 9 e perderam 24. Acho que esse número derruba por terra a ideia de que mexicanos de volta poderiam dificultar o domínio brasileiro. Antes de seguir, os apoios financeiros do canal. Pelo botão Valeu Demais, você pode fortalecer financeiramente meu trabalho, com um único depósito e pelo valor que desejar.
Também há o Clube de Membros, por valores mensais, e com seu nome podendo aparecer no final de cada vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso queiram uma parte 2, falando dos últimos anos do México na Libertadores, deixem seu like no vídeo, para ele chegar a mais gente, e eu saber que vocês gostaram. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Comente também o que achou do vídeo, e caso tenha sugestões de temas, serão muito bem-vindas. Reforço o convite para assinar o Clube de Membros, ou contribuir pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.